Bom dia, meus irmãos. Finalmente chegou esse frio maravilhoso. Não. Uma manhã muito especial. Hoje nós não estamos trabalhando nenhuma série. Será um tema aberto. O Luiz me proporcionou esse momento. E estou muito feliz de ter a oportunidade de pregar essa manhã para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido os irmãos a abrir as escrituras comigo no livro de Hebreus, no capítulo 5, no verso de número 7. Vamos ler o verso 7 e o verso 8. Dois pequenos versículos, mas que carregam uma profundidade, ministram, ao nosso coração muito temor, ministram ao nosso coração que devemos olhar o nosso Senhor e Salvador e dar a Ele toda a glória, toda a honra. Hebreus capítulo 5, no verso de número 7, nos diz assim: o qual, nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido por causa de sua reverência, embora fosse um filho. Aqui podemos ver que é filho com letra maiúscula. Aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Só até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças por essa manhã e desde já reconhecemos a necessidade total do Teu Espírito Santo sobre nós. Sabemos, Pai, que uma boa memorização não consegue manifestar a profundidade e o poder que há nas Tuas palavras, mas dependemos do Teu Espírito, da Tua graça e da Tua bondade e nos sujeitamos a Ele, Pai. Que a Tua sabedoria seja exaltada entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos de muitas séries onde falamos muito sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos afirmados de forma fiel ao que as Escrituras nos apresentam, que Jesus Cristo, Ele é uma das três pessoas da Santíssima Trindade, total igualdade com Deus Pai, total igualdade em essência com Deus Filho. E eles três formam o que nós conhecemos de único Deus. O que os diferencia não é a sua essência, e sim a sua operação, né? O Pai opera de um jeito, o Filho de outro jeito, e o Espírito Santo de outro jeito, que nós chamamos de economia da Trindade, a forma que eles se manifestam. Porém, em essência, eles são um. Jesus Cristo, ele sempre existiu. Nós vamos ver em João, no capítulo 5, no verso 26, diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então nós vamos ver que Jesus, ele possui vida em si mesmo e ele sempre existiu. Não houve um tempo em que o Filho não fosse Filho e que o Pai não fosse Pai. Desde toda a eternidade, o Pai é Pai e o Filho é o Filho. Até houve heresias no meio da igreja que tentaram nos dizer que o Pai se tornou Pai após a concepção do seu Filho na terra, né? E essa heresia logo foi batida pela história da tradição da igreja cristã, onde eles defendem que o Pai sempre foi. Eles são imutáveis, então ele sempre foi Pai e ele sempre foi Filho. Eternamente existiam. E devemos crer fielmente nessa pré-existência de Jesus Cristo. Por exemplo, em João capítulo 1, no verso 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gálatas, no capítulo 4, verso 4, diz: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui nós já podemos ver, como que alguém é enviado se ele não existisse. Então aqui podemos ver que Jesus, ele já existia e ele é enviado.
O próprio autor de Hebreus, no capítulo 1, no verso 6, diz: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Que ele foi introduzido no mundo, então ele já existia. Então Jesus sempre existiu e ele possui capacidade de existir por si próprio. Sempre foi filho de Deus desde a eternidade. E se Jesus Cristo é Deus, como nós podemos nos relacionar com esse texto, vendo que ele fez orações? Nós podemos ver que pode levantar uma pergunta na nossa mente. Uma santa pergunta, eu chamo. Como pode Deus orar a Deus? Como poderia Deus orar a Deus? Porém, a resposta, ela é muito simples. A resposta é que ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Totalmente Deus, totalmente homem. Essas duas realidades se encontram ao mesmo tempo e na mesma pessoa. Estamos diante de uma afirmação que pertence exclusivamente ao Filho de Deus. As duas naturezas, a divina e a humana, estão de forma misteriosa, de forma indizível, de forma imutável, em um só homem, Jesus Cristo. Por mais que estamos diante de uma resposta muito simples, ele é totalmente homem e totalmente Deus. Ela é uma resposta que expressa como isso veio acontecer e como isso aconteceu de forma gloriosa. Então, por mais que ela é simples, o meio como isso veio acontecer, dessas duas naturezas estarem ao mesmo tempo nesse homem, é algo glorioso. E é o que nós chamamos de esvaziamento. Nós vamos encontrar essa palavra em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 8, que diz assim: embora, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui essa palavra esvaziou-se, no grego, kenosis. Aqui o texto vai dizer e deixa muito claro que ele não se esvaziou de alguma coisa. Ele não se esvaziou das coisas que ele tinha. Aqui o texto fala que ele esvaziou-se a si mesmo. Então Jesus não deixou a sua divindade, ele não deixou os seus atributos como Deus, porque os atributos revelam a substância e a essência de um ser. E se ele é Deus, então ele é imutável, ele não podia deixar os seus atributos como Deus. O divino, ele não se converte no humano. O divino não se dilui no humano. Ele não perdeu sua glória. A melhor forma de nós traduzirmos isso é com a palavra anulou-se, ou fez-se a si mesmo sem valor algum. A ideia é de que Jesus nunca deixou seus atributos divinos. Ele apenas não fez uso do privilégio, do direito, do benefício de ser divino, mas fez-se sem reputação, como se nada fosse. Ele se sujeitou à condição de servo, diante das exigências das condições divinas, na redenção do pecador. Esvaziando-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós estamos, irmãos, diante do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. E Jesus, estando aqui na terra, no seu estado que chamamos estado de humilhação, ele recebe a adoração dos homens. Os homens se curvam diante dele, vendo a sua divindade, e o adoram como um Deus. Nós vamos ver que desde o seu nascimento, quando os reis vêm do Oriente, e eles levam presentes ao recém-nascido, e eles dizem: viemos para adorá-lo. Então ele aqui na terra, ele recebia adoração como um Deus.
Isso é maravilhoso porque ele também prestava culto ao seu Deus. No mesmo lugar, o mesmo homem recebia adoração dos homens como Deus. Ele também prestava culto ao seu Deus. Podemos ver ele na sinagoga como aquele que ia estudar as Escrituras, como Lucas vai nos dizer que ele abriu o livro. Então ele fielmente ia estudar a palavra. Com os seus irmãos ia na sinagoga e cantava os louvores a Deus. Nós vamos ver em Mateus capítulo 8, 2, diz que eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se queres pode limpar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo, eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Então aqui nós vamos ver que homens reconheciam sua divindade e se prostravam diante dele para adorá-lo. E ele também prestava esse culto a Deus, ele tinha um Deus. Nós podemos lembrar dos salmos messiânicos, Salmo messiânico de número 22, no verso 10 diz assim, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Um salmo que aponta para uma oração de Cristo. Então o próprio Cristo aqui dizia, tu és o meu Deus. O Deus de Cristo é o nosso Deus. O Deus do povo de Israel adorava, era o Deus de Cristo. Logo então, meus irmãos, se ele prestava culto a alguém, ele orava a esse Deus. Ele orava porque ele adorava esse Deus. E porque também precisava orar. A vida da oração dependente, reverente, robusta, era adequada e necessária diante das diversas provações e aflições enfrentadas como servo sofredor. Aqui, meus irmãos, nós vamos entrar um pouco na história, na vida de oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que essa vida de oração dele é fascinante, é vibrante, aquece os nossos corações. Ela nos fascina. Nós temos o costume de nos fascinar com a história da vida de orações de muitos homens. Mas nós vamos ver que esses homens só oraram porque esse homem é que orou um dia. Nós vamos ver que aqueles homens, Daniel Nash, nós vamos ver o Evans Roberts, esses homens eles oraram porque compreenderam que este homem orou. Mark Jones ele fala assim, as escrituras sem dúvida dão a impressão de que a sua vida de oração lhe era tão indispensável quanto é para nós. Sua vida de oração é descrita de modo tão vívido no Novo Testamento que nos deixa maravilhados. Pense nisso. O Filho de Deus orando a Deus, o Pai, no poder do Espírito Santo. Então vamos percorrer um pouco da história e da vida de oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos desde já em Lucas capítulo 13, no verso 21. No começo do seu ministério público, quando foi batizado, nós vamos ver que Lucas ele tem a intenção de nos mostrar que Jesus ele é o homem perfeito. Então, muitos relatos que os outros evangelhos fazem não relatam que Jesus estava orando. Porém, Lucas, ele ressalta que nesses momentos Jesus estava orando exatamente para provar e mostrar que as coisas estavam acontecendo porque ele era homem e ele estava orando. E nesse texto relata que depois de ser batizado, ele ora e o céu se abre. Então, ouve-se uma voz. Os outros evangelhos só vão tratar às vezes do céu, da voz, mas Lucas fala que Jesus, nesse momento, estava orando. Então, no começo do seu ministério, Jesus estava orando. As suas últimas palavras na cruz, numa sequência de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a oitava frase de Jesus, ele ora e intercede ao Pai por aqueles a qual estavam o crucificando. Em Lucas, no capítulo 23, no verso 34, ele diz assim, Pai,
Perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Os outros evangelhos não vão trabalhar esse texto, somente o livro de Lucas. Porque a intenção de Lucas é mostrar que aquele ladrão que se arrependeu na cruz, ele se arrependeu porque ouviu essa oração de Jesus Cristo. Também a última frase de Jesus Cristo crucificado, ele ora ao Pai. Agora entregando o seu espírito, ele fala: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Nós vamos ver que no começo, ao final, Jesus orou. Do começo ao final, a sua vida foi uma vida de oração. Também vamos ver Lucas capítulo 5, do verso 15, verso 16, diz assim: A sua fama, porém, se propagava ainda mais. Grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. No verso 16, e ele se retirou para o deserto para orar. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver que a sutileza das coisas, até mesmo com aparência boa, pode vir a roubar um coração. Aqui não há maldade. Homens querem ser curados, multidões o procuram, multidões o desejam, multidões querem ser curadas por ele. Nós sabemos que a fama, meus irmãos, pode corromper um coração. A fama, o desejo por aplausos, por reconhecimento da sociedade e dos homens, pode vir a roubar um coração. E Jesus não caía nessa. Para Jesus, a voz dos homens não era a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Então Jesus aqui, ele se retirava para preservar seu coração. Guardar seu coração no propósito diante do Pai. E aqui nós aprendemos com ele que devemos estar diante de Deus em oração para não cair nas exigências que a sociedade faz. O mundo grita, quanto mais melhor. O mundo grita relevância somente se está em evidência. Você somente será uma pessoa de verdade se você apoia partido A ou partido B. Você consegue, não precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Basta aplicar esse método aqui por apenas tantos reais. Nós vamos ver que o mundo exige. O mundo grita no nosso rosto. Nos intimida. Mas aqui o Senhor nos deixa um caminho. Nos retirarmos, colocarmos nosso coração diante dEle em oração. Porque Ele nos preserva no propósito. Ele não deixa o nosso coração ser corrompido pelas exigências da sociedade. Nós temos aqui uma realidade da sociedade tentando nos impor como devemos ser. E acima disso temos a voz do próprio Jesus dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo tentando nos causar ansiedade, cansaço. E por meio da oração e devoção a Jesus Cristo, nós encontramos isso aqui, alívio. Encontramos um jugo suave e um fardo leve. Por meio da oração, Ele nos mostra que nós não vamos ceder, até mesmo às tentações que aparecem disfarçadas como boas. Seguindo mais adiante, Lucas, capítulo 6, no verso 12. Aqui vai nos relatar a história de quando Jesus iria escolher os seus 12 apóstolos. E mais uma vez, Lucas insiste e deixa bem claro
que antes de Jesus escolher os seus 12 apóstolos, ele passa a noite toda em oração. Nada mais, nada menos, a escolha dos 12 apóstolos iria vir a transformar a história do mundo mais na frente. Jesus estava diante de uma decisão muito difícil, de uma decisão que iria definir a história. E ele reconhece a necessidade de passar a noite inteira em oração diante dessa tensão desse momento. Aí eu te pergunto, o que você faz quando você tem que tomar uma decisão muito difícil? Qual o princípio balizador da sua decisão? Qual é o seu prumo? Será que a nossa forma de tomar decisões não tem sido baseada apenas em cálculos e lucros? E quando pensamos em decisões em relação a pessoas, será que nós não apenas pensamos em utilidades e benefícios? Qual tem sido o fator principal das nossas decisões? Aqui nós vamos encontrar dois princípios nesse momento em que Jesus se retira para orar. Ele busca a sabedoria de Deus. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, dono de toda a sabedoria, ele está como um homem e precisa tomar uma decisão. E ele consulta ao seu Deus. Ele consulta a sabedoria que Tiago, capítulo 3, verso 17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Precisamos orar com o coração humilde para andarmos na sabedoria de Deus, para passarmos pelo momento tenso da tomada de decisões. Devemos ser humildes para reconhecer que precisamos da sabedoria de Deus para tomar decisões. Devemos, no momento de tomar decisões, não procurar a ociosidade. Vou dar uma arejada, porque daí eu acho que daí eu consigo pensar melhor. Devemos persistir em oração. Temos um coração humilde, porque é muito mais fácil nós desviarmos do foco do que cavarmos um buraco até oferecermos ao Senhor um coração humilde. Um coração reverente que se apega à sabedoria de Deus. Aqui Jesus nos apresenta um princípio maravilhoso, que Ele mesmo ensina: buscai a Deus antes de todas as coisas. Nós vamos ver que Jesus não ensina nada que Ele não tenha feito. Nós vamos ver que Jesus não ensina a orar com teorias, mas com sua própria vida Ele faz aquilo que Ele pede para os seus discípulos fazer. Aqui Ele está antes de tudo, colocando em primeiro lugar, consultar ao Senhor. E o texto fala que logo pela manhã Ele vai e escolhe os 12 apóstolos. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar na oração do Getsemane. Aqui eu gosto muito de pensar, e quando eu vou entrar nessa oração, eu sempre penso naquela frase: tirai as vossas sandálias, pois o lugar que você está pisando é santo. Um teólogo escocês chamado Thomas Crawford, que viveu entre 1812 e 1875, observou dessa forma o momento de estudar essa oração. Há algo muito misterioso nessa passagem da história do Senhor. Parece pouco apropriado ou conveniente espreitá-la. Nem podemos falar dela sem sentir que tratamos de forma inadequada e tememos a possibilidade de nos pronunciarmos mal. Então, vamos trabalhar de forma cautelosa, com reverência, a essa situação que os evangelistas nos descreveram. E como Mark Jones fala, entrando no Santo dos Santos da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 22, no verso 41. Pode abrir comigo esse texto?
Hoje nós não iremos trabalhar todas, né, as orações de Jesus, até porque o tempo não permite. Então temos essa do Getsemane e temos a oração sacerdotal. Se der tempo, entraremos na oração sacerdotal, senão terminaremos nessa. Diz assim: ele, se chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando em agonia, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Até aqui, meus irmãos. Aqui Lucas nos relata que Jesus estava em profunda agonia. Nós vamos ver que Mateus ele relata que Jesus estava em profunda angústia. E nós vamos ver que o livro de Marcos nos relata que ele estava em pavor. O que nós podemos concluir com isso é que os evangelistas, de certa forma, estavam tentando procurar uma palavra que pudesse descrever o sentimento daquele momento que Jesus estava passando. Um momento indizível para nós, o que Jesus realmente estava passando, os evangelistas tentaram de alguma forma expressar. Jesus estava então sozinho, somente ele, o Pai, o Espírito Santo e um anjo que o fortalecia. A sua hora havia chegado, a hora mais difícil, e ele precisava da força de Deus para passar por essa gigantesca provação. O livro de Mateus, quando faz esse relato, ele fala que 3 vezes que Jesus orou mais intensamente, que Jesus orou 3 vezes em meio a essa angústia, pedindo essa remoção desse cálice, mas ao mesmo tempo se submetendo à vontade do Pai. Nós vamos ver que Jesus estava tomando o cálice da ira amarga de Deus, profetizada no Antigo Testamento pelos profetas, um destino eterno para aqueles a qual não estão debaixo do sangue do Cordeiro, um castigo justo da parte de Deus para com os nossos pecados. E naquele momento Jesus estava tragando a nossa culpa, o castigo que era nosso. E aqui nós aprendemos algo muito importante, né, nessa primeira parte da oração, onde ele se submete à vontade do Pai. Em meio a profunda agonia, em meio a profunda angústia, mesmo assim, ele diz: seja feita a tua vontade. Precisamos ter um coração submisso em meio aos momentos de agonia, de angústia. E o texto fala que ele orou 3 vezes e há uma expressão que eles trabalham que o primeiro pedido de remoção nunca poderá ser compreendido nessa vida. A primeira vez que Jesus pediu para afastar dele esse cálice, porém seja feita a tua vontade, nós nunca poderemos compreender nessa vida. E a intensidade do terceiro pedido nunca poderá ser compreendida, nem mesmo na eternidade. Uma canção de Isaac Watts, com o nome de Quão Ricas São Tuas Provisões, há 2 pequenas frases que diz assim: e todas as desconhecidas alegrias que Ele dá foram compradas com agonias desconhecidas. Spurgeon diz: caso professamos entender todas as fontes da agonia do Senhor, a sabedoria nos repreenderia com a pergunta: entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo abismo? Jesus estava aqui no jardim, agora como o segundo Adão. A voz que ressoava no Éden clamava: Adão, onde estás? Mas Adão se escondia trêmulo por trás das árvores do jardim.
A mesma voz, e com a intenção semelhante, é ouvida no jardim do Getsêmani. O segundo Adão, contudo, não se afasta. Prossegue para encontrar o alto e sublime, que o invoca diante de si, ao exclamar com resolução: eis-me aqui. Perseverança. Aqui nós vamos ver, o nosso Senhor perseverou em oração, diante a profunda agonia. Ele não se arredou do lugar de oração. Ele não foi procurar uma ociosidade para passar esse momento. Ele não foi procurar sabedoria humana para passar por esse momento. Ele perseverou. Então nós aprendemos duas coisas: submissão, perseverança. Nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldades, que nem se compara a essa, devemos ter um coração submisso à vontade do Pai e devemos perseverar. A perseverança irá nos manter no propósito de Deus, mesmo nos momentos de tribulação. Jesus orou porque ele precisava do fortalecimento do seu Pai. Ele não nos deixou teorias sobre a oração, mas ele nos mostrou que há uma realidade da oração. Você não acha um tanto quanto curioso os discípulos estarem diante de um homem que andou sobre as águas, que ressuscitou mortos, que curou enfermos? E a pergunta que eles fazem quando estão diante do seu mestre é: ensina-nos a orar? Você não acha um tanto quanto curioso? Porque, sem dúvidas nenhuma, Jesus expressava que tudo que ele fazia vinha de uma comunhão com o Pai, e essa comunhão era mantida por meio da oração. As orações de Cristo resultam em nossas orações quando ele envia o Espírito Santo ao nosso coração, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Se hoje oramos, é porque Jesus Cristo orou. Nós vamos ver no livro de João, capítulo 17, não vamos nos aprofundar por causa do tempo, mas nós vamos ver que vários aspectos da vida de Jesus é revelado naquela oração, desde o começo revelando a Trindade, depois ele requerindo diante do Pai as promessas feitas legítimas a ele, como por exemplo os gentios, e ele ora para que Deus desse a ele os gentios que havia prometido. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus orou, pedindo nós a ele, e o Pai não o negou. E essa oração de João 17, que começa na terra e continua nos céus, aonde ele ainda intercede por nós diante de Deus, Pai. Ela começa aqui na terra e ela continua nos céus. Jesus Cristo orando em favor do seu povo. Caminhando para concluir, essa palavra, eu oro que vai ao encontro de dois tipos de gente. Aqueles que se encostam na soberania de Deus para justificar a sua preguiça. Aqueles que se encostam na soberania de Deus para justificar seus descansos nas redes sociais, filmes e séries. Soberania de Deus não é margem para uma vida de qualquer jeito. E sim, quanto mais temos a consciência de que Deus tem um propósito estabelecido para a nossa vida, mais devemos orar. Aqui nós estamos diante de um modelo, nada mais, nada menos do que filho com letra maiúscula, do Filho de Deus, que se tinha alguém que sabia de onde veio e para onde iria, era ele.
Se tinha alguém que sabia de onde veio, por que veio, para onde iria, o que iria acontecer, era ele. E mesmo assim, nós lemos no versículo que ele com súplicas, com orações, com lágrimas. Também essa mensagem vai de encontro àqueles a qual não consegue ter uma vida de oração, que veio esta manhã porque se sente cansado, que veio esta manhã apenas porque quer resolver um problema que está o incomodando. O Senhor tem misericórdia. O Senhor é bom. O Senhor o chama à comunhão com Ele por meio da oração. Que você seja fortalecido, que você seja provocado pelo Espírito Santo a entrar numa vida de oração. Que nós sejamos fascinados, que nós sejamos deslumbrados e maravilhados, extasiados, agradecidos ao ver a vida de oração do nosso Senhor. Ao ver a vida de oração de nosso Senhor, é de colocarmos a mão na cabeça e dizermos: meu Deus. É um misto de sentimentos entre socorro e obrigado. É um misto de sentimentos que Isaías escreve: ai de mim, e eis-me aqui. Ao vermos, por exemplo, ele no Getsemane fazendo essas orações, é de nos espantarmos, é de nos maravilharmos, é de dizermos: somente tu és, somente tu podes, tu és realmente Cristo. E eu creio que não há outro caminho que possa mais nos mantermos numa vida de oração que não seja olharmos a vida de oração de Jesus Cristo. É vermos que Ele orou por nós, que Ele perseverou no propósito. E vemos que quando Ele fala para que venhamos a orar, em Mateus capítulo 6, Ele não diz: se vocês forem orar, se vocês talvez orarem, se vocês estiverem bem um dia e forem orar, orem assim. Não, Jesus fala: quando orares. Porque ele já sabia e ele espera que os seus discípulos tenham essa prática. Vamos então exercer isso. Vamos nos colocar de pé. Basicamente, para definir um pouco uma frase sobre oração, eu gosto muito da frase do Timothy Keller, onde ele fala: oração é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça, e que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. Oração é nós darmos continuidade. Nós darmos continuidade à conversa que Deus iniciou conosco, até que sejamos completos com Ele. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Oração é prática. Oração não é teoria. Oração é uma realidade. Pare de observar um homem que muitas vezes você construiu paralelo a você, onde você olha aquele homem: eu queria poder orar, eu queria orar. E Jesus nos leva a encarnarmos uma realidade que encontramos por meio da oração, de encontrarmos sabedoria de Deus, de encontrarmos perseverança, de encontrarmos força, de encontrarmos segurança, de encontrarmos renovo, de encontrarmos refrigério, de encontrarmos verdades, de encontrarmos vida, de encontrarmos a Ele. Nessa manhã, Pai, nós oramos, Pai, porque aprendemos com o nosso Senhor.
nós inclinamos os nossos olhos a Jesus Cristo, atentamos nossos ouvidos às orações do nosso Senhor, a oração a qual o nosso Senhor nos pediu ao Pai, e o Pai não o negou. Inclinamos nossos ouvidos e os nossos olhos àquele que está à direita de Deus Pai, orando em nosso favor. Se você cometeu algum pecado, arrependa-se, pois temos um advogado fiel, intercedendo por nós. E se você acha que não encontrou as palavras certas para dizer a Deus o que você está querendo dizer, temos o Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis, que conhece a vontade do Pai em nosso coração. Ore ao Senhor. Ele nos chamou. Ele nos chamou a uma realidade. Ele é bom. O Senhor não nos abandona. O Senhor não abandona o seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o esperam. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o pertencem. O Senhor se inclina do alto e sublime trono para ver o que acontece nos céus e para ver o que acontece na terra. O Senhor se inclina por meio de Jesus Cristo até nós para ouvir a nossa oração, a nossa miserável oração. O Senhor, por sua misericórdia, mesmo estando em todos os lugares da terra, no mesmo momento, Ele está aqui, ouvindo o nosso sussurro. Está aqui relevando nossa falta de sabedoria para orar, mas nos provocando a persistir, nos provocando a perseverança. Ore ao Senhor.